Este é o programa Umbanda Linda, que vai ao ar aqui todas as quintas-feiras ao meio-dia, ao vivo, na Rádio Mundial, FM 95,7. E todas as semanas aqui com o meu irmão, David Dias. Saravá, ouvintes da Rádio Mundial 95,7, ao lado do meu irmão Alexandre Comino. É sempre um prazer estar aqui semanalmente falando sobre Umbanda, falando todos os assuntos que permeiam esse universo nosso, que é lindo, que é mágico, que é incrível. E essa semana a gente traz mais uma ótima notícia, mais informação, que é referente ao direito de resposta. Na verdade, eu acho que antes de direito de resposta deveria ser direito de fala, que é o que tanto o caboclo das 7 encruzilhadas gritava no dia da fundação da religião, né? Por que só vocês vão falar? Por que esses aqui, que estão aqui se manifestando, não podem falar? Então, o direito de resposta é um marco na religião brasileira, é um marco nas religiões afro-brasileiras, é um marco na Umbanda, no Candomblé e em tantas outras religiões enquadradas dentro desse estereótipo que a gente compreende na sociedade. Há mais de 15 anos, as religiões afro-brasileiras representadas pelos advogados Dr. Edio Silva Júnior, Dr. Basílio e Dr. Jader, há mais de 15 anos, tramita um processo que foi da primeira até a última instância contra a TV Record. E esse processo tem relação ao fato de que a TV Record, em seus programas, tinha o hábito de demonizar as religiões afro-brasileiras, em específico Umbanda e Candomblé. E isso quer dizer, como está nos autos do processo, quer dizer que deve ou imputa todos os males do mundo, segundo as palavras do próprio Dr. Edio Silva Júnior, às religiões afro-brasileiras, de maneira que faz parecer que todos os males do mundo são culpa do diabo, e este diabo está nas religiões afro-brasileiras. As nossas entidades, Exu, Pombagira, Caboclo, Preta Velha, Baiana, Boiadeira e mesmo os orixás, Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, são considerados e foram considerados diabo ou diabos. Isso é chamado demonização. E em alguns programas da TV Record era dito com todas as letras que essa religião é do diabo, que esse orixá é o diabo, que essa entidade é o diabo. Diga-se de passagem, eu tive o privilégio, a oportunidade de publicar pela editora Madras, meu nome é Alexandre Comino, no ano passado, na Bienal do Livro, o livro Exu Não é Diabo, que é o livro mais vendido da editora Madras na Bienal do Livro. Esgotou a primeira edição em 3 meses, a segunda edição esgotou em 6 meses e agora nem completou um ano, já vamos para a 3ª edição de Exu Não é Diabo. As pessoas não sabem nem quem é o diabo, muito menos quem é Exu. Não sabem da religião do outro. A religião do outro deve ser respeitada da maneira como o outro diz. Umbanda e Candomblé são 2 religiões às quais o diabo não faz parte. Não existe diabo na Umbanda, não existe diabo no Candomblé. Esse processo que tramitou por mais de 15 anos teve o seu desfecho agora. As religiões afro-brasileiras ganharam o processo e, como direito de sua resposta, foi feito um programa em 4 partes, ou se preferir, 4 programas que vão ao ar no canal Record News,
O primeiro já foi ao ar no dia 9/7/2019, às 2h30 da manhã. O próximo vai ao ar no dia 16 de julho, 16/7, às 2h30 da manhã. Depois 23 de julho, às 2h30 da manhã. Depois 30 de julho, às 2h30 da manhã. E aí, então, vai para o mês 8 e para o mês 9. Então, durante esses 3 meses, 4 programas produzidos pelas religiões afro-brasileiras vão ao ar em diferentes datas e diferentes horários. Deem uma olhada no Instagram, Alexandre Cumino, é Cumino, @Alexandre Cumino. Lá no meu Instagram você encontra as datas e os horários aos quais esses programas vão ao ar. No momento que a gente fala aqui hoje, o primeiro programa já foi ao ar. O próximo é na madrugada da segunda para a terça-feira, dia 16/7, 2h30 da manhã. Não perca! E no nosso canal do YouTube. O canal é Alexandre Cumino no YouTube. Lá está disponível já o primeiro programa para você ver o que é esse direito de resposta, David Dias. O direito de resposta surge num momento muito importante. O Dr. Edio explicou isso muito para a gente, qual foi a importância de sair esse direito de resposta agora. E a cada dia que passa, nós temos a certeza de que é o momento ideal de falar sobre o que é a religião de Umbanda e o que é dar resposta às agressões que a gente sofre diariamente. E nesse momento, hoje aqui, nessa quinta-feira, é de extrema importância entender que Umbanda é religião e merece respeito e que não devemos somente ser tolerados, devemos ser respeitados, e que ser tolerado também é um ideal, porque ser respeitado não implica relacionamento. Então, a Macota Valdina dizia: não queremos ser tolerados, queremos ser respeitados. Além de respeitados, sim, nós precisamos ser tolerados, porque tolerar implica em relacionamento, implica em respeito, implica em encontro, diferente do que se vê hoje, numa tentativa de desencontro, de desestruturação da sociedade enquanto separatista dentro desse movimento que se cria hoje, desde a presidência da República até as mais difundidas religiões, principalmente neopentecostais, que é o que a gente vê hoje na sociedade. E momento importantíssimo em que se discute muito o que de fato é o laicismo, o que torna o Estado laico e o que dá o direito, não só de resposta, mas o direito de fala sobre religiões dentro dessa nossa república. O preconceito religioso, a intolerância religiosa, a discriminação religiosa com relação à Umbanda, com relação ao Candomblé, e isso também tem relação com o tambor de mina, com o catimbó, com os mestres da Jurema, com o Xambá, com o Babassuê, com o Toré indígena. Esse preconceito religioso, especialmente com Umbanda e Candomblés, diz respeito a um tipo específico de preconceito, que é chamado racismo religioso. Então, a Umbanda, que é uma religião brasileira, que tem uma raiz afro, também. E o Candomblé, que é de matriz africana, sofrem preconceito na sociedade porque é coisa de preto. São as palavras de Dr. Edio Silva Júnior. Porque é coisa de negro. Porque nós somos todos chamados de macumbeiros. A pessoa não sabe o que quer dizer a palavra macumba, mas chama de macumbeiro de uma maneira pejorativa. Pode falar, David. Eu tô me deliciando com o livro aqui. Eu vou abrir umas aspas aqui nesse Pode abrir, discurso. mostra o livro para nós. Eu tô apaixonado por esse livro aqui, chama Fogo no Mato, de Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino, A Ciência Encantada das Macumbas. Eu estou impressionado com esse livro e eu quero ler um parágrafo que vai ao encontro dessa sua informação.
A expressão macumba vem muito provavelmente do Kikongo, kumba, que significa feiticeiro. O prefixo ma no Kikongo forma o plural. Kumba também designa os encantadores das palavras, os poetas. Que lindo. Olha. Maravilhoso. Olha o que é isso. Coisa linda, é. Nossa. Adorei essa definição. Eu tô com esse livro aqui que a gente tem aquela definição que macumba é a árvore, é o tambor, é a dança, é o canto. Mas essa definição essa aí, é a definição mais precisa que eu já encontrei. Aí. Já vou adotar essa definição aí para mim também. Adorei. É isso. E é muito importante isso também. Até hoje eu não conhecia essa definição, agora estou conhecendo essa definição, eu vou adotá-la também. Então a gente muda de opinião, sim, quando a gente descobre que estava errado, quando a gente descobre que estava enganado ou quando a gente não sabe de alguma coisa. Então as pessoas não sabem que esse preconceito é um racismo religioso. As pessoas não se dão conta que tem preconceito com a religião do outro porque tem alguma coisa que vem de uma raiz africana, de algo que é negro que está ali, que são os orixás, que são as pretas velhas, que são os pretos velhos. De onde vem? De onde vem esse tipo de preconceito? E quem somos nós? A Umbanda passa a ser uma religião de resistência, também por causa disso. Então, quem somos nós diante do outro quando sofremos o preconceito? Quando sofremos essa forma de racismo? Então, mesmo um branco dentro da Umbanda, ele sofre o mesmo preconceito que sofre um negro, porque ali ele é feito negro no que diz respeito ao racismo religioso. É lógico que o racismo com relação ao negro, ele é algo muito maior do que qualquer branco pode sentir como eu. Mas é para entender que ali ele é feito macumbeiro e ele passa a sofrer um tipo de discriminação religiosa quando ao se identificar com Umbanda e Candomblé. Então as questões do racismo são questões tão delicadas que implicam a gente estudar, que implicam para ter o seu conhecimento a gente entender o que é de fato o racismo. Que entra, o racismo ele entra de uma forma tão sutil, tão subjetiva e tão escondida que hoje você tem, por exemplo, um grupo de religiões evangélicas neopentecostais, onde dentro, no seio das religiões neopentecostais, a gente tem a maior quantidade de uma população negra. E que muitas vezes estão fazendo parte de um discurso, que é esse discurso que se valeu a Rede Record e que faz parte de um processo. De um discurso contra a religião do outro, porque a religião do outro é uma religião que tem coisa que vem de origem de uma cultura africana negra, onde é nesta religião hoje, na Umbanda e no Candomblé, você tem uma grande predominância de brancos, como eu. Então olha que coisa curiosa, você tem de um lado muitas pessoas de etnia negra tendo um preconceito com a religião do outro, onde muitos são brancos, quase a maioria, talvez, e que professam uma religião e defendem uma religião que tem uma origem afro. Olha aonde vai a questão do preconceito, de você ter um preconceito de algo que vem da sua própria ancestralidade. Como que uma religião pode fazer alguém negar a sua própria ancestralidade? Como uma religião pode fazer alguém ter preconceito com a sua própria raiz? Talvez a maior pergunta ainda seja como o religioso não se percebe isso. Não percebe isso. Como aquele que está frente ao ataque não percebe. Peraí, acho que eu estou atacando alguém que é igual a mim. Que é igual ao meu ancestral. Acho que esse que está sofrendo o meu ataque
é um ancestral meu. Porque... Xangô é seu ancestral. É isso, né? Não há esse discurso de valorização do ancestral, de reconhecimento das raízes dentro do que se entende por neopentecostalismo. É como um elo perdido de não saber de onde veio. Você não sabe de onde você veio. Eu tenho por parte de mãe, eu tenho origem africana também, de negro e negra também, mas também não sabe de onde veio. Eu quero fazer aquele exame de DNA que tem agora para saber de onde Ale, sabe o que eu acho muito importante? Veio, de onde vim. Eu tenho conversado muito, a gente conversa muito sobre esse despertar, sobre esse lapso que nós entendemos agora. E quando eu começo a olhar de modo mais enfático, ainda que principiante, quando eu começo a olhar para essas questões sociais muito latentes dentro dessa nossa sociedade atual, contemporânea, quando eu começo a olhar para isso, eu percebo quão atual era o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quão desperto e evidente que era o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e por incrível que pareça, sim, por incrível que pareça, somente agora, sim, somente agora, 110 anos depois do surgimento da Umbanda, eu começo a olhar para a frase do Caboclo das Sete Encruzilhadas com outro sentido. Quando eu olho para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e agora eu chamo no grito, o grito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ali era um grito de liderança. Não era um grito de rebeldia, era um grito de liderança. E aquela frase faz muito mais sentido hoje. Umbanda, as colocações do surgimento da Umbanda, como Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, e a gente já falou há pouco sobre caridade. Ano passado a gente falava sobre o livro Caridade, Amor e Perversão. A gente agora fala desse discurso do Caboclo das Sete Encruzilhadas, dizendo, não basta vocês terem essa diferença entre vocês aqui, vocês querem levar essa diferença para o meu mundo, para o mundo dos espíritos. Ali tinha uma chave de interpretação que até agora a gente olhou por uma via, que é o olhar de os espíritos eram os excluídos naquele momento, naquela sessão espírita, em 15 de novembro de 1908, mas o olhar que a gente dá agora para essa frase é outro. Ali era um grito. Ali era um grito de acorda. Umbanda sem consciência é oco. Umbanda sem consciência não passa de um conjunto de práticas, de acender vela, de apagar vela. Umbanda sem esse olhar para a sociedade, não passa de uma simples religião na prática. E Umbanda é de fato religião, mas não é só isso. E esse olhar para a sociedade, da forma como tem se desenvolvido isso, é enriquecedor. E desde quando começou esse grito? Desde o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Lá ele já gritava isso, mas é só agora que a gente vem despertando para o significado amplo dessa frase. O preconceito com relação à Umbanda, ele é um preconceito com relação às coisas do negro. Coisa de preto. Todo umbandista, você é umbandista, se você percebe que existe algum tipo de preconceito com relação à sua religião umbanda, ele é um preconceito fundamentado naquilo que é preconceito com as coisas do negro. Então não importa se você é branco, se você é negro, se você é pardo, se você é amarelo, se você é vermelho. Se você é umbandista, esse preconceito acontece por causa disso. Agora, umbandista, você não vai se perguntar o que mais existe de preconceito? Você vai lutar contra o seu único preconceito, mas os outros preconceitos não têm valia? O que é o preconceito com relação ao negro de uma forma ampla e não apenas com relação à Umbanda? Você não vai parar, é uma bobagem, porque esse preconceito com relação ao negro, o racismo, alcança a Umbanda e vira preconceito com Umbanda. Mas a origem disso é racismo. Não te interessa saber mais sobre isso? Ale. A pombagira. Espera aí, David. Existe
um preconceito com relação à pombagira. Por quê? Porque é um preconceito com relação à mulher. Desculpa, David. Nossa, eu tô tão empolgado que dá vontade de falar, 3 zero minutos, esse relógio. 4 Zero minutos. esse relógio aí, que nós vamos começar o programa de novo, que tá demais. Esse assunto é muito contundente. Preconceito. Nossa, mas é muito forte. Racismo. Ontem, machismo. eu vou contar um fato muito rápido, muito breve. Ontem a gente, dando uma olhada em outro espaço pro terreiro e tal, aquela história toda, para ampliar o espaço, em algum momento nós sofremos o que é o racismo religioso estrutural. É aquele imperceptível que a pessoa tem e nem percebe. O rapaz olha e fala assim, mas aqui vocês vão montar coisa de Umbanda, né, que você falou? Coisa de Umbanda que você falou, mas vocês não vão tocar tabaco? Vocês não vão tocar tabaco não, né? Porque eu não sei tocar isso, não sei, vocês podem ter problema, né? Problema com o vizinho, até com o restaurante do lado vocês podem ter problema com o vizinho, né? E aí, aquilo toma um negócio, uma força que dá vontade de dar um murro, né, na pessoa. Você perde a vontade de falar, perco até o ar. E ali é uma forma de preconceito, é uma forma de racismo. E a vontade de perguntar é, que tipo de problema que você tá... Do que você tá falando? O que você entende de Umbanda? Vamos lá. Você já foi numa gira de Umbanda? Sabe o que é isso? Você tá entendendo o que você tá falando? Você tá entendendo o que você tá me perguntando? Você sabe que a gente pode sair daqui direto pra delegacia? Que nós vamos poder CRAD agora registrar essa tua pergunta. Então, o racismo religioso estrutural é aquele que é imperceptível, que é silencioso, e esse é o maior problema do racismo. A gente naquela conversa essa semana, que eu não vou falar com quem, senão eu vou falar quem vai vir aqui nos próximos programas, disse, e é um fato, a ponta do iceberg é quando alguém passa na rua e fala, e vê você de guia no pescoço e fala, macumbeiro! Essa é a ponta do iceberg. Esse racismo religioso que é o raro de se ver. O racismo estrutural é aquele que numa entrevista de emprego você é obrigado a esconder tua guia. Você percebe que alguém está muito olhando para a tua guia e está estranho aquilo e a pessoa está se afastando. Ou você percebe que ao cruzar com você, quando você olha para trás, a pessoa faz o sinal da cruz se benzendo. Então, racismo estrutural, ele é silencioso e ele que é o veneno, ele que é o perigoso. A pessoa nem anda com a guia, né, David? A pessoa já esconde a guia dela, é uma coisa incrível, porque ela já sabe que isso existe. Então, agora, o time de futebol feminino americano ganhou e a jogadora Rapione falou em palavras garrafais que não visitaria a Casa Branca em caso do título, e o Trump bateu de frente com ela não visitaria. Por quê? Porque há questões pertinentes também a um preconceito. Elas ganharam todos os títulos. Por que é que a mulher recebe menos do que o homem? Agora já tem vários projetos de lei para que dentro de uma profissão seja proibido uma mulher receber menos do que um homem por exercer um mesmo tipo de atividade profissional. Então, esse é o assunto do mundo hoje. O nosso presidente falou que é terrivelmente cristão. O que é alguém ser terrivelmente cristão? Será que ele sabe o que é ser cristão? Porque eu, enquanto umbandista, sou ou não sou cristão? Essa pergunta vai ficar no ar aí, umbandista. E você, acha que eu estou... falando demais? Axé. Axé. Saravá. Saravá. É dia 2 de fevereiro, quando na beira da praia eu vou me abençoar. A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino.